Meus amados irmãos, a paz do Senhor, vamos ao nosso devocional da semana, segunda-feira, 2 de março. Vamos no devocional, vamos meditar aqui no texto de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 5 e diante. Está escrito: E, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Meus amados, esse texto é interessante analisar primeiro um pouco do contexto. Mesmo sendo só um devocional, o tempo é curto. Mas nesse contexto, aquelas irmãs, elas acompanharam Jesus no seu ministério quando ainda em vida. E era um momento de grande tristeza a eles, tá? Muitos não tiveram a coragem de ver a crucificação do Cristo, a sua morte, a sua peregrinação, conhecido muitos como a Via Dolorosa. Mas é interessante que nesse momento de dor, nesse momento de angústia, nesse momento de perda, eles tinham em mente que aquilo que Jesus pregava estava muito distante. Eles não tinham essa sensibilidade de saber que o ministério de Jesus era muito curto, era só de mostrar de fato o que ele vinha fazer. Jesus, ele veio nesta terra, nós sabemos que veio com um propósito, ele veio com um objetivo, ele veio para cumprir uma missão. E quando ele termina de cumprir esta missão, acontece o que aconteceu, os irmãos bem sabedores disso. E essas irmãs, como de costume na época, elas iam fazer como tradicionalmente, iam colocar especiarias, colocar no sepulcro. E quando elas chegam lá, o texto vai dizer que a pedra estava removida e elas ficaram assombradas, ficaram espantadas com o que de fato estava acontecendo. Mas o texto que nós lemos diz que quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa, porque não encontraram o corpo do nosso Senhor. E além de não encontrar o corpo do Senhor, elas encontram já uma outra, que algumas versões chamam o anjo de luz, chamam o anjo do Senhor, mas aqui o texto que nós lemos não diz. E é interessante a gente fazer uma apanhada da situação e aplicar para nossas vidas. Em qual sentido? Primeiro, entender que o propósito de Jesus ele foi cumprido na face da terra como ser humano. Como homem, Deus, eu não gosto de dizer 100% Deus, nem 100% homem, porque dentro da matemática não é possível. Se é 100%, não tem mais como ter outra coisa. Então, o mais correto, no meu modo de pensar, eu prefiro dizer plenamente Deus e plenamente homem. E quando elas chegam no sepulcro, aqui que eu quero ficar com os irmãos, quando elas chegam ao sepulcro, elas têm uma surpresa. Jesus não estava lá. Lá elas encontram uma outra figura de um anjo. E é interessante nós analisarmos o quanto nosso Deus é zeloso para conosco, o quanto nosso Deus é cuidadoso de nós. Primeiro, para aquelas irmãs levar uma mensagem daquela, primeiro eles o povo da época não acreditavam em ressurreição, ainda mais vindo de uma mulher, ninguém acreditaria. Segundo, Jesus, nosso Deus, ele nunca se deixa sem resposta. Tu já viu se eles chegassem lá, aquelas mulheres chegassem lá, somente o túmulo vazio, o que elas iriam dizer? Mas elas chegam lá, tem o enviado de Deus e dá a resposta correta. Talvez naquele momento de angústia elas não lembrariam que Jesus iria ressuscitar, que ele mesmo falou em seu ministério,
que ele ia padecer, ele ia ser entregue aos homens, mas que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar. Naquele momento de angústia, naquele momento de dor, naquele momento de perda, aquelas irmãs não se lembravam disso. Mas Deus não deixa os seus filhos sem resposta. Mesmo nessas ocasiões que a gente parece, tá tudo conturbado, tá tudo difícil e eu preciso de uma resposta de Deus. Tenha certeza. Ele usa os seus meios, os seus modos para tratar contigo, para te dar resposta daquilo que tu tem buscado solução. Aquelas irmãs encontraram um anjo do Senhor para orientá-las, para dizer, olha, aconteceu o que estava previsto. O teu Senhor, a qual tu vieste aqui para colocar esses aromatizantes em sua túmula, ele já ressuscitou. Ou seja, Deus dando ali uma palavra àquelas mulheres, para não deixar elas sem resposta, para não deixar elas sem ter o que dizer aos seus discípulos. Aplicando esse texto para os nossos dias, se nós formos ver o Novo Testamento, primeiramente o Velho, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, estão escritos neles dois, cerca de 375 vezes a palavra não temas, não te temorize, não te espante, não te assuste, não te ou seja, em cada nos dois testamentos, comparando, nós vamos ter essa quantidade de vezes repetindo estas palavras. É muito fácil a aplicação. O Senhor está dizendo para nós através da sua palavra. Para cada um dia do ano, o Senhor está dizendo, olha, eu estou contigo. Eu não te abandonarei. Eu não te deixarei. Eu não te deixarei órfão deste mundo. Estou com as mãos estendidas sobre a tua vida. Estou te guardando. Estou te protegendo. Estou cuidando de ti. Estou trabalhando de ti. Eu estou cuidando da tua casa. Eu estou cuidando da tua família. Então, meus amados irmãos, assim como aquelas irmãs, elas estavam de norteadas, sem saber o que fazer. Elas tinham uma missão, que era colocar as aromas no túmulo, porque era um costume. E elas foram surpreendidas, tendo uma resposta da divina graça de Deus. Então, que neste dia, que o Senhor esteja usando uma das estratégias que Ele sabe acostumadamente usar, para tratar com o seu povo, para tratar com a sua nação, com a sua descendência. Eu não sei qual a estratégia que Ele vai usar para estar contigo, eu não sei qual a estratégia que Ele vai usar para tratar contigo no decorrer destas semanas. Mas eu te digo, fique apercebida, fique atenta, porque o nosso Deus, Ele não falha. Ele é Deus de promessa, Deus que cumpre a promessa, ou seja, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aquele que promete, cumpre, mostra ao povo o quanto Ele é poderoso. Tá bom? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua história e tenham todos uma excelente semana. Até a próxima segunda, se assim for a permissão de Deus. Que Deus abençoe.